Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Superi Notícias desta quinta-feira e como eu disse na passagem do primeiro para a segunda parte da edição do Superi Notícias desta quinta-feira, hoje vamos falar sobre o Enem, que já tem data marcada, dias 21 e 28 de novembro, portanto já está batendo na porta. E para poder falar da importância do Exame Nacional do Ensino Médio, está aqui a professora Kelly Alves, ela que vai conversar comigo para a gente poder ter uma noção maior do quão importante que o Enem é para muitos jovens desse Brasil. Primeiramente, Kelly, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez e é sempre uma honra ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É sempre bom estar aqui. A honra é toda nossa. Professora, queria saber de você, nós sabemos que o Enem é algo visto, requisitado e sonhado, no caso, claro, a aprovação, por milhares e centenas de pessoas. E você que está inserida dentro do contexto das escolas, tem uma noção e uma percepção maior do quão importante o Enem é para milhares de pessoas. Conte pra gente como é isso. O Enem, ou seja, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é de suma importância para os jovens. Mais de 50% do ingresso nas universidades públicas e nas universidades particulares se dá pelo Enem. Então, o seu pontapé de entrada, ele se faz através dessa prova. Então, é uma prova que o aluno deveria estar se preparando desde o ensino fundamental, uma vez que o Enem 50% dele é constituído de conteúdos do ensino fundamental e outros 50% do ensino médio. Então, a tão sonhada, universidade, o ingresso em uma universidade, ele deve ser pensado pelo aluno desde o 6º ano lá do ensino fundamental, porque é uma prova que é determinante para a vida do estudante. E sobre essa questão, de ser determinante para a vida do estudante e principalmente nós sabemos que nós vivemos numa realidade no Brasil onde milhares de jovens, por conta da situação, que dependem ainda dos pais, por conta da situação financeira dos pais, eles não possuem a capacidade e não podem pagar uma universidade particular para o filho ou para a filha. Portanto, esses alunos, essas pessoas que se encontram nesse tipo de cenário, acabam vendo no Enem, talvez, a única oportunidade na vida para poder entrar numa faculdade. Sim, sim. E a vantagem dele é que abre as portas para todos, Embora seja uma prova muito conteudista, é uma prova igualitária para o Brasil inteiro. Então, quem está lá no norte está fazendo a mesma prova de quem está no sul. Embora nós tenhamos realidades socioeconômicas diferentes no Brasil, ele é o que vai ser o suporte para qualquer classe, para qualquer um. Então, é difícil, mas ele é, muito importante. E trazendo já para a questão prática, como os professores trabalham o Enem no sentido de passar o conteúdo? Imagino que neste momento, faltando pouco mais de 2 meses, as escolas já estão com um direcionamento maior para o Enem. Isso na prática como se dá? No 3º ano do ensino médio, o foco ele vai se dar, ou deveria se dar, principalmente para o Enem. O aluno do 3º ano, ele deve estar com a cabeça voltada para o Enem, ou para o vestibular seriado, caso tenha escolhido, Mas esse é o foco. Mas não dá para você, por exemplo, enquanto um jogador, treinar 1 minuto antes da partida. Então, sim, o Enem é importante, o 3º ano é o ano decisivo. Mas o estudo, ele deve começar desde o 6º ano. Porque, como eu disse, 50% do que cai na prova é o que é visto no ensino fundamental. Por várias vezes, quando eu estava trabalhando com os alunos algum conteúdo, eu utilizei uma questão do Enem para o aluno do 6º ano. E ele conseguiu fazer com facilidade. Então, não podemos deixar só para o 3º ano. Mas quando estamos no 3º ano, o foco dos professores é trabalhar principalmente em cima das questões que já foram dadas. O Enem, ele é repetitivo em várias questões. Por exemplo, geopolítica. Há até uma quantidade, uma porcentagem de questões que já caíram. Então, a gente já tem aquela ideia, vai cair geopolítica novamente. Sempre cai questões ambientais, então dar-se um foco naquela questão.
Mas, novamente, algo que deve ser pensado desde o ensino fundamental. E os pais possuem uma importância muito grande no direcionamento dos filhos para com o Enem. E por que eu entro nessa área dos pais? Porque desde o ano passado, e você pode falar com mais propriedade sobre esse assunto, me parece que a relação professor e pai acabou ficando um pouco mais estreita por conta da pandemia e, consequentemente, né, tivemos aí o advento das aulas remotas, das aulas online. Portanto, esse contato do professor com os pais, os alunos, acabou ficando um pouco mais direto. E ainda mais no Enem, que, como nós dissemos agora há pouco, para muitos jovens, para milhares de jovens, é a única oportunidade que eles têm na vida de poder entrar numa faculdade. Os pais também atuam de forma importante no direcionamento do filho para com o Enem, certo? Sim. Se eu estiver errado, você me corrige, se estiver Não. falando alguma bobagem. Os pais são de suma importância. Todo o suporte, né, que os pais podem dar vai ser de grande valia, o incentivo. E agora, nesse modelo que nós estamos vivenciando, né, híbrido, quem está em casa está podendo assistir a aula que está sendo ministrada no espaço da escola. E muitas das vezes o pai está ali do lado do filho. E isso pode ser positivo, porque o pai pode dar um reforço a mais. Olha, a professora acabou de explicar isso. Hoje à tarde vamos revisar? Então, é um suporte que pode vir agora da família, uma vez que a família também está vendo tudo o que está acontecendo dentro da sala de aula. Para poder aproveitar a sua expertise, para poder aproveitar o seu conhecimento, já dá para poder ter alguma noção, já tem alguma dica que você passa para os seus alunos, ou até mesmo pode passar aqui, sobre qual pode ser o direcionamento do Enem em relação a questões. Tem a famosa redação, que para muitos, né, principalmente as pessoas, né, que possuem uma aptidão maior com o texto, com a questão de ideias mais voltadas para os temas das redações, tem aquele medo, né? Para quem não gosta de escrever, ai meu Deus, a redação. Nós sabemos que a redação é algo muito importante para o Enem. Já tem alguma dica? Já pode passar alguma coisinha que pode servir como uma espécie de ajuda? Olha, eu diria que acima de tudo é a calma. Que essa prova não prove o seu valor. Sim, eu sei que é importante, é ele que vai ser o pontapé inicial, mas que sua vida não seja determinada. Se esse ano não conseguiu, tente o ano que vem. E, principalmente em relação à redação. A redação é sempre uma incógnita, né? As escolas ficam lá tentando adivinhar qual seria o possível tema, né? Fica o ano todo. Chega lá, não é nada do que a escola passou, Isso. mas... né? Fica aquela... O interessante, o seu cotidiano. A redação tenta colocar temas de relevância para a sociedade. Então, está no seu cotidiano. Como que está o seu cotidiano? Como que está o seu entendimento sobre o meio social que o cerca? Então, é a partir disso que eles vão colocar algo, mas, né, uma incógnita. Para a gente poder encerrar nosso bate-papo, você acabou de falar aí a palavra cotidiano. E nós sabemos que a escola possui uma importância interessante, muito abrangente na parte da preparação dos estudos por parte dos alunos. Mas nós sabemos que também o dia a dia fora da escola, ele acaba sendo primordial para que uma pessoa possa ter sucesso no Enem. Com certeza. Rotina de estudo é a palavra-chave. Ninguém tem uma memória tal como a memória RAM do computador. A gente precisa consolidar o assunto que foi estudado. O que você estudou hoje, quando for amanhã, 50% você já esqueceu. Então, se você não tiver o hábito, se você não tiver a rotina do que você estudou, você consolidar com questões, você consolidar com fichamento, você consolidar com videoaulas, é difícil assimilar tudo. Então, rotina de estudo é super importante. Professora Kelly Alves, muito obrigado, né? Aproveitar que você é professora, obrigado por ter nos dado essa aula sobre o Enem, principalmente em relação à questão de sua importância, porque, como falamos aqui, né? Para muitas pessoas, o Enem é a única oportunidade que elas têm de poder alcançar o grande sonho, o grande objetivo, que é estar inserido dentro de uma faculdade. Professora Kelly, muito obrigado e as portas estão mais do que abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço. Tchauzinho, pessoal. O Super Notícias desta quinta vai para o seu segundo intervalo e na volta o noticiário esportivo. Não saia daí.